uma palavra que eu quero falar hoje sobre liderança insegura, um líder inseguro, né? Má, Deus te abençoe, Má. Muito obrigada, Má. Eu quero falar aqui em primeira carta de João, 1 João 4:18. Primeira carta de João, primeira epístola de João 4:18. Tá chegando a Andréia Rodrigues, um grande beijo, Deia, tudo bem? Vamos chegando, vamos curtindo, vamos compartilhando aí, gente, por favor. Curtindo e compartilhando, vamos. Hoje eu quero falar sobre um líder inseguro, as consequências disso. Como lidar com um líder inseguro, né? E isso entra em todos os setores da nossa vida, né? E vamos chegando, beijos. Não há temor no amor, não há medo, não há temor no amor. Mas o amor perfeito lança fora todo medo, porque o medo traz tormento. Aquele que teme, aquele que tem medo, não é perfeito em amor. Eu quero falar hoje sobre liderança insegura. Gente, uma das coisas mais tristes que existe é um líder inseguro, um marido inseguro. Porque quando uma mulher casa, ela quer toda a segurança, né? Ela quer descansar em Deus e nele. Ela quer segurança. Aquele homem que sabe falar, aquele homem que quando fala transmite segurança, sabe o que fala, né? E quando fala, isso é muito importante. Uma mulher segura, ela traz uma força muito grande para o homem. Ela traz uma segurança para ele tremenda, né? E quando os dois conversam, combinam, fazem, isso é muito importante. Pais seguros geram filhos seguros. Se você passa por essa luta que os seus filhos são tímidos, são nervosos, são inseguros, são até caçulinhas, sabe aquela coisa de caçulinha que nunca passa? É porque, infelizmente, faltou a segurança do pai e da mãe no falar, no tratar, no ensinar, no corrigir, no consolar, no preparar essa criança, esse ser para a vida, né? Então, isso é muito importante. Gente, a segurança no relacionamento é tudo. Então, por exemplo, você trabalha fora, aquele líder seguro que chega e fala, olha, sou tal, vamos fazer tal, passa segurança para você, diz o que quer, faz tudo certinho. O funcionário ele tem segurança, ele precisa ter segurança naquele gerente, naquele patrão, numa ordem recebida. Entende, Roberto Rosineire? Então, o resultado, um líder inseguro, ele é um líder egoísta. Então, ele é um líder que ele não transmite segurança. Eu fui uma líder tão insegura que por 20, 30 anos, só para vocês entenderem, eu não confiava em ninguém na igreja. 20 anos no mínimo, né? Eu não confiava em ninguém. Então eu me lembro que como pastor, veja bem, quem sabe eu posso ajudar alguns líderes hoje. Eu dirigia culto terça de manhã, terça à noite, depois tinha quarta tarde, quinta à noite, sexta tarde, sábado, domingo, na escola bíblica, à noite, tudo eu estava. Tudo eu estava. É errado o líder estar, pastora? Não, não é errado o líder estar. Mas um líder inseguro, ele não confia em ninguém.
coisa triste, não? E aí ele fala, Deus precisa levantar líderes. E quem que levanta líderes, que Deus usa para levantar os líderes? É a pastora, é o pastor. E aí, resultado, eu não confiava, isso é fato. E aí eu pregava 7 vezes por semana, depois eu ia para reuniões, depois eu dirigia reuniões, depois eu pregava fora. Então eu quero falar com amor, com carinho a você que é líder. Essa foi acho que foi a pior coisa que eu fiz na minha vida. Acho que um dos piores pecados que eu cometi. De ser um líder inseguro. Um líder que não confiava nas pessoas. Aí depois eu passei a saber trabalhar com isso. E aí a gente corre um outro risco daquela liderança, daqueles que são inseguros vir e mexer com a cabecinha da gente sobre aquele líder. Mas aí mais tarde eu aprendi tudo isso. Eu acredito que eu estou falando 20 anos, mas não, eu acho que eu cometi esses erros uns 15 anos, talvez. Vamos pedir a Deus que tenha sido isso, né? Mas se não for, pega 20. E aí eu começava a ouvir as duas partes. Quando você ouve as duas partes, você mata o problema, né? Então, o líder inseguro, só para eu entender, pastor, o líder inseguro, Milce, Rose, é aquele líder que ele canta, ele faz a primeira oração, ele canta, ele prega, ele ora, tudo tem que ser ele. E o líder inseguro, ele não tem muito desconfiômetro. Ele está ali desafinando, ele está ali. Ai, irmãos, Deus sabe o meu sacrifício hoje para Deus. Deus não quer nada disso. Essa obra aí, sacrificial, já foi feita lá na cruz do Calvário. O que nós temos que fazer hoje é estarmos bem para fazer a coisa bem, fazer certo. Né? É insegurança boba minha, né? E aí, resultado, vocês não sabem. Tinha pessoas ali que eu poderia estar dando um cargo para elas, que eu poderia confiar naquela menina para fazer o louvor, que eu podia estar confiando no outro para fazer uma oração, e tinha que ser eu. Quantas vezes doente, eu estava dirigindo todos os cultos da igreja, todos os cultos dos lares, e resultado, eu não percebia isso. Por quê? Porque o líder inseguro, ele não confia em ninguém. O líder inseguro, ele tem que estar em tudo. Ele tem que se meter em tudo. O líder verdadeiro, o verdadeiro líder, não é aquele que faz tudo. O verdadeiro líder é aquele que prepara, é aquele que enxerga na sua igreja. Por exemplo, eu vou falar do trabalho que eu tenho prática, né? Tenho um pouquinho de experiência só. Mas o verdadeiro líder é aquele que enxerga em cada ovelhinha um discípulo, um líder. E ele prepara aquelas pessoas. E foi aí que quando eu acordei, eu já comecei a trabalhar preparando liderança. Eu fiz isso por 20 anos, no mínimo. Faço até hoje, né? Aqui, estou fazendo nesse momento. Preparando liderança. Então, o líder ele precisa gastar um tempinho conversando com aquela pessoa, tomando um cafezinho, vendo o dom dela, o que Deus a chama, né? E aí, quando eu comecei a trabalhar isso, eu trouxe outras pessoas de fora, eu comecei a levá-los para seminários, para convenções. A gente tem que investir. Se você quer ter um bom líder, isso gera o quê? Investimento, custo, tempo, né? E eu sei que Deus aí começou a levantar líderes, e foi abrindo ponto de pregação, foi abrindo obras, e hoje são igrejas, só para vocês entenderem. Quando eu vi,
que eu comecei a contar, eu já tinha 40 filhos na fé, pastores titulares. Não é brincadeira não, né? E auxiliares muito mais. E Deus começou a abrir obras. Mas por quê? Porque eu deixei de ser insegura. Eu parei de ser um líder centralizador. O líder centralizador é aquele que tudo está nele, está centrado nele, gira em torno dele. Se ele não fizer, não está feito. Então, olha, graças a Deus que eu não morri naquela época, né? Nessa época aí, tão despreparada. Graças a Deus que eu ficava doente, mas eu era um problema, eu ficava doente e ia doente mesmo. Eu nunca faltei um dia de trabalho porque eu estava doente, né? Só quando eu fiquei internada. Então, resultado, mas com isso, com essa insegurança, com esse lado de centralizar tudo em mim, o que acontece, gente? O que aconteceu com a senhora? Eu comecei a ficar doente, eu comecei a ficar nervosa, estressada e até agressiva. A gente fica agressivo, não é o tempo todo, mas fica. Então eu cometi grandes erros, porque o líder centralizador, esse é o líder inseguro, ele não tira férias. Olha que coisa triste. Ele não tira dias por semana para descansar. E achando que está fazendo o máximo para o Pai, para o Filho, para o Espírito Santo. Deus não tem nada a ver com isso. Isso é da minha cabeça, imatura, e egoísta, e egocêntrica. Isso, gente, fora os problemas, né, Suki, Alessandra, fora os problemas que eu passei de ter, porque se eu sou insegura, eu gero líderes inseguros, que não faz nada sem eu estar junto. Tua igreja está passando por isso? Tua empresa? Presta bem atenção nisso. Resultado, aqueles líderes que você gera, eles são inseguros. Então eles passam essa insegurança, que também já traz de casa, do pai e mãe, e aí passa essa insegurança uns para os outros. Quando eu ia colocar novos líderes, os velhinhos não aceitavam. Olha que coisa mais triste. Ficavam um colocando defeito no outro, um se sentindo mais santo que o outro, mais perfeito que o outro, mais bonito que o outro. Então, às vezes, por exemplo, se eu colocasse e falasse, olha, você já está trabalhando, você vai adorar o Senhor num dia, no outro dia adora a Marinha. A pessoa saía da igreja. Então eu passei muitos e muitos e muitos desafios nesse sentido. Vocês estão me entendendo? Tá tendo uma conversação alta de trabalho aqui do lado, tá, gente? Então eu passei muitos e muitos desafios nesse sentido. Por ser uma líder insegura, centralizadora e que gerei líderes inseguros e centralizadores. Por quê? Eu lembro quando eu tirava férias, a igreja também tirava. Se eles percebessem que eu não estava no altar, e outra coisa, nenhum outro pregador servia, tinha que ser eu. Então eu fui adquirindo um estresse. Analisa uma mãe, a mãe é uma líder. O filho diz, já tem idade, fala, mãe, já estou indo para a escola. Não, com quem que você vai? E é o tempo todo na cabeça, com quem que você vai? É o perigo, olha isso, olha aquilo. Não, preparar uma criança, preparar um filho para uma creche, para uma escola, para uma faculdade, é bonito. Mas se você passar essa insegurança, esses medos, essas neuras na cabeça da criança, na cabeça do adolescente, do jovem, ele não vai prosperar. Cadê meu marido? Uma esposa insegura, uma líder, ó. O marido diz assim para ela, eu estou aqui conversando aqui com meu amigo. Não, ele já está fazendo coisa errada. Ele está em um lugar tal, com fulano de tal, e está fazendo tal. Olha para você ver. Então isso tudo não parece. Uma esposa insegura, um marido inseguro, eles vão gerar filhos inseguros, que mais tarde serão marido, esposa inseguros.
Então, cada um de vocês que está me ouvindo, que está me vendo nesse momento, ou mais tarde, ou pela madrugada, você é um líder. Você é um líder. E isso fora do que não eu passei, mas eu, como eu era superintendente, bispa de pastores, eu via, entendeu? Então, por exemplo, às vezes o líder, ele é centralizador, é inseguro, a esposa é insegura e briga e se mete no trabalho sem razão, né? Porque ali tem que auxiliar com razão, com entendimento, com discernimento. E aí ninguém, aí só trabalha a família do líder. Guarde uma coisa, um dos grandes sinais que eu vou te dar. Se em tal lugar só trabalha a família do líder, tem problema. Esse é um dos grandes sinais que eu trago. Aí talvez você chegue e fale, pastor, eu quis colocar outros líderes, mas eles me deram problemas. Mas e aí? Não sentou, não conversou, não reuniu, não ensinou, não resolveu? Porque existe aqueles casos que também o líder faz tudo e a pessoa não quer a solução, né, gente? Né? E aí vai ficando somente aquela liderança familiar do líder. Mas aí o líder tem que estar dizendo o seguinte, olha, vamos levantar um outro, vamos dar oportunidades. Por quê? Porque se você tem líderes dentro de uma casa, dentro de uma empresa, dentro de uma igreja, e eles não têm oportunidade, presta atenção nisso. Alguém de fora vai enxergar isso. Vai enxergar e vai levar. Isso é fato. Ah, mas foi o inimigo que tirou. Não, não foi só o inimigo. Foi porque nós, como líderes inseguros e centralizadores, também não enxergamos o valor daquele talento. Gente, talento tem valor. Não podemos chegar para Deus e dizer, eu tive medo, eu enterrei. O que Jesus fez? O que ele falou? Nós temos que estudar a parábola dos talentos. Então, nós estamos lidando com uma igreja de talentos. Eu vi, ninguém me contou, eu vi pessoas que tinham talento, que quando Deus levantou para usar, a igreja chorou, a igreja glorificou, a igreja ficou maravilhada e esses líderes foram podados, foram tirados, cortados. Porque o líder e a sua esposa lindinha tinham um problema na cabeça, eram problemáticos de cabeça. Não enxergaram. Porque o que nós como líderes, a gente faz, por quê? Porque nós não temos ninguém, mas depois que a gente forma, a gente precisa aprender a ficar mais na retaguarda. O que é isso, pastora? A ficar mais na intercessão e levantar talentos, porque é aí que a obra cresce. É aí que a obra cresce. É quando você percebe que a ovelha, ela dá leite, ela dá lã. Vocês estão me entendendo, não? Agora, se tudo gira em torno meu e da minha casa, então peraí, você não precisa de membro. Tudo isso é bonito para começar. Não estou dizendo que a nossa casa não tenha que ter oportunidade, não falei isso em nenhum momento. Mas é preciso descobrir os talentos no arraial de Deus, no tabernáculo sagrado, né? E levantá-los. Vocês estão me entendendo, não? E é triste, gente. É muito triste a gente trabalhar com um líder inseguro. Porque
Tudo que a pessoa faz para ele não tá bom. Ele tem um ego inflado. Ele tem um ego lá em cima. Eu me lembro que tinha um líder na minha época que eu não aguentava mais ouvir ele. Ele pegava o microfone e falava mais ou menos 40 minutos do que ele fez há 40 anos atrás. Aí é demais, né? Eu não aguentava. Eu saía, eu ia pro banheiro, ia tomar água. Não aguentava. E todas as vezes a mesma coisa. Eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu construí, eu comprei, eu, o tempo todo. E eu dizia, puxa vida, até os milagres que ele está falando faz tempo. Não tem milagre novo para contar? Glória a Deus pelo que fizemos, pelo nosso passado, mas não tem presente. Vocês estão me entendendo, não? Aí quando eu olhava, a linha de frente era só a casa dele. Aí depois, com o tempo, acho que foi crescendo, graças a Deus, Deus foi usando pessoas íntimas dele para levantar líderes. Isso é muito importante. Pastora, mas e quando o líder ele é inseguro? O que eu faço? Chama em particular, conversa, ensina. É aquilo que eu falei, gente. A gente precisa aprender a gastar tempo. Porque o ministério, ele gasta tempo. Agora, por que para mim foi muito triste? Porque 20 anos de início de ministério, você perde a saúde quando você é inseguro. Você perde muita saúde. E outra coisa, irmão, se a gente levanta líderes, eles vão sempre errar. E a gente tem que estar ali sentado, conversando, ensinando. O único pecado que não tem perdão é o pecado contra o Espírito Santo. Entenderam, não? Porque o líder inseguro, o líder inseguro, ele é egocêntrico, ele é egoísta, ele é centralizador, ele acha que todo mundo tem defeito, menos ele. E ele é o que mais precisa de cura, de libertação. Então, a maior alegria da minha vida, filhos amados, Deus abençoe vocês que estão chegando, Helena, Ana, um grande beijo para vocês, pastora Cleide, Alessandra. O grande segredo foi que eu acordei a tempo. Eu já acho que foi tarde, mas eu acordei a tempo de entender que quem mais precisava de cura era eu. Às vezes você é um líder, você fala assim, pastora Solange, mas quando a igreja não tinha nada, quando a empresa não tinha nada, eu servi. Eu estou aqui há 20 anos fazendo a mesma coisa. Agora chega um outro e põe no meu lugar. Puxa, isso não é bênção? Não é bênção alguém que chegou e você ensinou, amou, curou, libertou, trabalhou, e você dizer, olha, ministra ao Senhor, eu vou estar aqui do meu lado ministrando. Porque o líder centralizador, egoísta, inseguro, despreparado, ele acha que ele adorar o Senhor tem que pegar o microfone. Ele tem que estar ali, ó, como um ator, uma atriz, um Roberto Carlos, uma Elis Regina. Não, gente. Aquela última pessoa que está lá na nave da igreja, no átrio, ela está adorando da mesma maneira. O nosso louvor, a nossa adoração, ele não pode ser assim, ó, horizontal. Nosso trabalho não pode. Ele tem que ser o quê, pastora? Vertical. Eu demorei muito para entender isso. Não demore, não. Larga disso. Vocês estão me entendendo? Eu fiquei sabendo de um jogador de futebol, eu não vou citar o nome, porque hoje tudo que você fala dá processo, então tem que vigiar. Esse jogador de futebol era para ser hoje um Pelé, um segundo Pelé. Não, Pelé só teve um, desculpa.
Ele era para ser um nome maravilhoso. Ele entrava dentro do campo de futebol, principalmente fora do Brasil, e insultava as pessoas. E chegava e dizia assim, ó, você sabe com quem que você está falando? O que eu ganho é 1000 vezes mais que você num dia. Resultado, aqueles jogadores de futebol começaram a combinar ali e começaram a pegar a perna dele, o joelho dele, a panturrilha dele. Hoje ele tem muito dinheiro, mas para mim, particularmente falando, ele não é mais quase um jogador de futebol. O líder centralizador, o líder inseguro, ele não respeita as pessoas. Cuidado, se você não quer adquirir inimigos nessa vida, eu e você aprendamos a respeitar as pessoas. A falar somente quando somos chamados. Procura não adquirir inimigos, gente, porque a nossa vida, vocês concordam que a nossa luta já é grande. Nós não precisamos de mais inimigo, não. Não é? Um líder seguro, ele não machuca as pessoas. Guarde o que eu vou dizer. Ele não desrespeita. Se acontecer alguma coisa, rapidamente ele vai lá e pede perdão. Um líder seguro, ele levanta líderes. E ele mesmo fica ali sentadinho, batendo palma, como Jesus. Olha, quantos anos durou o ministério de Jesus? 3 anos e meio. Uma multidão o seguiu. Mas quantos se tornaram líderes mesmos? 12? 120? Mas esses geraram e chegaram até nós. Então nós precisamos gerar líderes de verdade. Líderes de verdade. E que a gente não fique aceitando qualquer conversinha de líder. Eu me lembro que eu entrava no gabinete e dizia, você veio falar de quem? Da irmã Maria. Vai buscar a irmã Maria. Aqui não se fala pelas costas. Vocês estão me entendendo, não? Líder que tem auxiliar predileto, auxiliar que é o bambambam, isso aí é perigosíssimo. Isso é perigoso. Então, gente, muito cuidado eu e você. Isso aí hoje, essa palavra é para líderes. A esposa é uma líder, a mãe é uma líder. Ah, mas é minha filha, eu falo o que eu quiser. Não, você não tem esse direito, não. Mães também erram, tem que aprender a pedir perdão. Pais erram, filhos erram. Não vamos gerar filhos inseguros, que não vai numa loja sozinho, não sabe comprar uma roupa, um sapato sozinho. Por quê? Porque tudo a mãe fala assim, a mãe vai com você. Passa fome porque não sabe cozinhar, porque a mãe não está ali para fazer. Não é? Estou errada, gente? Estou não. São líderes centralizadores. Eu me lembro, gente, que eu passei fases da minha vida que eu não podia abrir a geladeira. Eram os mais velhos que abriam a geladeira, que tiravam o café da manhã, o almoço, o jantar e davam para gente. Hoje eu tenho 62 anos. Quando eu chego na casa de minha mãe, eu pergunto, mãe, posso abrir a geladeira? Ela olha para mim e fala assim, ô filha, é sua casa. Só que eu não fui criada assim. Fui criada por mãe, por tias. Então era muito rígido. Vocês estão me entendendo, não? Que espécie de liderança que você exerce? A liderança insegura, essa é egoísta, é ciumenta, é invejosa, é problemática.
A liderança segura é aquela que levanta outros, que bate palmas para os outros. Eu me lembro, gente, que eu tive líderes que muitas vezes a fila de oração, porque a gente fazia fila de oração e colocava os líderes, e a minha fila ficava menor que a deles. O que a senhora ficou? Ficou triste? Eu dizia, não. Aí Deus reconhecendo o meu trabalho. Porque a partir do momento que você é um líder, que você levanta um líder em Deus, e esse líder faz mais que você faz para Deus, você levanta a mão e bate palma. Pastora, mas eu perco a unção que eu tenho? Não. Pastora, mas eu deixo de ser a líder? Não. Eu deixo de ser o anjo da igreja? Não, jamais. Eu deixo de ser o empresário? Jamais. Pastora, mas eu pequei contra o meu filho, mas eu não posso pedir perdão para ele porque eu sou a mãe dele. Não! Você tem que pedir perdão, porque aí ele vai entender a minha mãe. Eu vou aprender com ela aqui agora. E quando eu errar com o meu filho, eu vou pedir perdão para ele. Líderes inseguros são aqueles que quando passa o problema lá fora, chega desforrando dentro de casa. É muito triste. É deprimente isso que eu estou falando. Aí talvez você me pergunte, pastor, eu tenho um exemplo. Se eu tiver um líder assim ou alguém tiver, como que faz? Tem que se aproximar muito desse líder, conversar muito com ele, mostrar o seu trabalho para ele. Ele não pode ter dúvida. O líder inseguro, qualquer coisinha enche a cabeça dele, ele já enxerga o pior. E você conquistar esse líder. Mas se eu já fiz tudo isso, eu estou doente, eu não consigo. Cai fora. Cai fora. Vai orar a Deus e vai buscar alguém que seja bem arrumado. Eu sempre falo isso, gente. O ministério não pode ter pressa. Pessoas que entram com pressa no santo ministério, eles fazem coisa muito errada. Mas tadinho, porque também não foram preparados, despreparados. Então eu acho que a gente precisa ter um tempo de paciência, de amor, de conversar muito. Entendeu? De comer um bolo junto, levar um pãozinho de queijo, comer junto, elogiar, conquistar, trazer essa pessoa para você. Mas se viu que lutou, tem que lutar mesmo, tá? Não conseguiu, aí não tem jeito. De duas uma. Eu me lembro que eu aconselhei uma pessoa que eu até chorei com ela. Ela disse assim para mim, sabe, pastora, o meu líder é muito inseguro, mas eu não quero ir embora dali. Então, se a senhora estivesse no meu lugar, o que a senhora faria? Eu falei, sente-se no último banco da igreja, lá no meio, e fica quietinho, só orando. É o que a pessoa está fazendo hoje. E uma pessoa de um talento fabuloso, porque tem gente, irmãos, que você dá uma primícia para ele, para ela, aquilo bomba. Dá uma campanha de talento, bomba. A pessoa tá cheia de ideias para fazer a igreja crescer, não, mas tudo tem que partir da cabeça do líder. É do líder que tem que passar, tem que ser, sabe? Esse tipo de líder me cansa, me dá preguiça de ter esse tipo de líder. Tem que sentar com a liderança, tem que ouvir a liderança, tem que pegar ideias. Então, você quer fazer isso para mim? Deixa a pessoa fazer. Acompanha ela errou, ensina, corrige, ajuda. Mas não mata. Não mata. Sabe por quê, gente? Porque essa ovelha não é nossa. Essa alma não é nossa. Ela é do Senhor Jesus e a gente vai ter que prestar conta. Ah, gente, se eu soubesse trabalhar, hoje eu teria mais saúde. Por ser um líder centralizador no início, 15 anos eu fui, hoje eu tenho 40 anos, 40 e poucos anos. Eu comecei com 16 anos, é por isso, gente, eu não fui preparada.
Hoje vocês fazem curso de teologia, só para vocês terem uma base. Eu fiz por correspondência na época e eu passei com grandes notas. Mas eu tinha que ter alguém para me acompanhar. E eu tive meus mestres, mas eu também não os incomodava muito. E aí quando eles pegaram firme, que eu entendia o negócio, aliás não foi com eles que eu entendi isso aí deu um... Acordei, quando eu fui num seminário, numa convenção, eu me lembro que eu acordei para isso aí. Aí o meu ministério começou a mudar. Aí durante 25, 30 anos eu comecei a preparar líderes. E Deus foi operando, foi ministrando. E os líderes mais difíceis para trabalhar são aqueles mais velhos. Por quê? Porque se eles são inseguros, eles são problemáticos. Eles vivem brigando um com o outro, falando um do outro, fofocando um do outro. E depois ainda pega o microfone e vai ministrar louvor. Vocês não acreditam, é um negócio absurdo. Então, gente, pastora, cuida de ti em primeiro lugar. Se eu pudesse dar uma palavra hoje, eu diria assim, cuida de ti. Porque quando você está bem, você não derruba ninguém. Guarde isso que eu vou te dizer. Não seja um líder inseguro, porque todo líder inseguro, ele é centralizador. Tudo é nele. Tudo tem que passar por ele, sair dele. Ele fazer, ele tá na frente. Coitado, já não tá aguentando mais nada. Né? A gente já tá... Eu vivia rouca, só para vocês entenderem. Então, o líder centralizador, ele tem 2 pontos que eu posso ajudar aqui. Ou ele faz demais, trabalha demais e fica doente, ou ele trabalha pouco, porque tudo depende dele. Vamos usar vidas. As vidas é para serem usadas. É lógico que um líder, que uma liderança ela tem que ser dizimista, ela tem que ser ofertante, ela tem que tomar ceia, ela tem que estar em comunhão com Deus e com o seu próximo, né? Ela não pode estar em pecado. Mas isso tudo quem tem que ver é o líder dela, é o anjo dela. E trabalhar com ela. Então, por exemplo, a pessoa ela não chega na igreja hoje e já sai virando líder. É outro erro. Não, ela tem que chegar, ela tem que ser abraçada, amada, curada, libertada, trabalhada, ministrada, buscar o batismo com o Espírito Santo, ver se ela está tomando a ceia, se ela é dizimista, se ela está cheia da presença. Você não pode pegar uma ovelhinha, coitadinha, despreparada e jogar ela no meio dos leões. Você não pode fazer isso. Mas quando a ovelha está bem preparada, ela vai dar uma senhora lã, um senhor leite. Entendeu não? Quem gera ovelha? É a ovelha. A ovelha gera ovelhas. O pastor, ele apacenta e prepara essa liderança. Entende? Eu não sei se eu soube ensiná-los, se eu fui bem explícita. Onde eu errei, peço perdão, vou ouvir depois. Mas a pior coisa que existe é um líder inseguro. Eu vi tanto isso na minha vida. Eu vi tanta gente machucada. Eu costumo dizer que a maior luta que eu tive na minha vida não foi com o povo. Não foi com as ovelhas. Foi com líderes. Seja um líder de valor. Seja um líder que maneja bem a palavra, que vive, né? É muito importante isso para a minha vida e para a tua. Tá legal?